Queridas irmãs, queridos irmãos, o Evangelho de hoje é a continuação do discurso de Jesus na montanha, que começou com as bem-aventuranças. E nós temos hoje um verdadeiro ensinamento, um ensinamento que levaria aqui algumas horas para explicar ponto por ponto, para que nós possamos entender essa palavra nos dias atuais. Mas eu quero pegar o ensinamento na sua essência. Ou seja, o Cristo deixa claro que se a nossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. E aí ele sinaliza o quê? Que nesse discurso, o que ele faz é um contraponto, ou seja, é um paralelo entre o ensinamento vivido, pregado pelos mestres da lei e pelos fariseus e a palavra do Cristo. Ou seja, aqui nós temos um paralelo. Por isso que em todas as frases, em todo o início de cada ditado, nós temos a seguinte formulação: foi dito, mas eu vos digo. Foi dito aos antigos que, e depois vem o contraponto, vem o paralelo, mas eu vos digo. Então nós temos aqui o paralelo entre o ensinamento rabínico, o ensinamento dos fariseus e o ensinamento da palavra do Cristo. E qual é a grande diferença? Para os fariseus, o que contava era o cumprimento de regras, o cumprimento das leis, a realização da lei e a realização das regras. Esse que é o ponto essencial. Para o Cristo não. Para o Cristo, se vocês prestarem atenção em cada um dos ensinamentos que ele coloca no Evangelho de hoje, o que ele faz? Ele radicaliza esses ensinamentos e interioriza os ensinamentos. O que é interiorizar? É ir até as intenções. O que conta para o Cristo não é simplesmente o cumprimento da regra, mas o que conta para o Cristo é como eu estou cumprindo a regra. De que forma? Eu estou simplesmente obrigado a? Eu estou cumprindo o preceito religioso, a regra, para alcançar alguma coisa? Ou estou realmente fazendo com convicção, de coração? Esse é que é o ponto. Porque existem muitos cristãos que cumprem preceitos religiosos simplesmente porque são leis, regras. Mas lá no fundo, não tem nenhuma vontade de cumprir isso. Outros cristãos fazem isso por medo. Tem medo de Deus. E outros cristãos ainda fazem isso na esperança de ganhar alguma coisa. Por exemplo, prosperidade na vida, proteção de Deus e assim por diante, e até mesmo a vida eterna depois da morte. Se eu estou realizando preceitos religiosos dessa forma, eu não estou sendo ético. Ou seja, eu não estou sendo transparente. A minha intenção é uma e a realização dos meus atos é outra. Não sei se eu me deixei claro. Se eu realizo as leis de Deus de coração, eu estou sendo transparente. Se eu realizo as leis de Deus nas segundas intenções ou com segundas intenções, eu não estou sendo transparente. Eu estou usando a lei de Deus para alguma coisa. E é isso que o Cristo nos chama a atenção. Que a conversão, ela precisa ser algo que envolva todo ser humano. Todo ser humano. E não somente o exterior do ser humano. Eu devo agir corretamente porque eu acho
que é correto ser correto, que é bom para o mundo ser correto. Ponto final. Ou melhor dizendo, eu tenho que agir corretamente porque eu tenho necessidade de agir corretamente. Ponto final. Caso contrário, a minha ética é duvidosa. É uma ética que no fundo é uma enganação. E nós não podemos viver dessa forma. Porque aí nós estamos nos enganando nós mesmos. Porque ninguém é capaz de enganar a Deus. Deus enxerga o coração de cada um aqui. Então a grande ética que está por trás do discurso de Jesus, e que deve ser bem entendido, é a ética da transparência. E isso visando um versículo que não está no Evangelho de hoje, mas é o versículo que é o objetivo de tudo. É o versículo 48, que vai chegar no domingo que vem. Sede perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Agora, a perfeição começa onde? A perfeição começa na convicção. A perfeição começa na transparência. Esse aqui é o ponto. O problema é o seguinte: se nós passarmos essa mensagem para os dias atuais, nós vamos ver como nós temos dificuldade em viver isso. Por quê? Porque nós vivemos, infelizmente, numa sociedade da imagem e não numa sociedade da transparência. Nós damos muita importância ao que os outros vão dizer e não aquilo que nós achamos correto fazer. Nós ficamos demasiadamente preocupados no que a sociedade, os vizinhos, os familiares, os amigos vão dizer, e não analisamos exatamente aquilo que nós devemos fazer. Esse aqui é o ponto. E o que a ética da transparência, aquilo que está no Evangelho de hoje, exige que a gente pense naquilo que nós vamos fazer. E nós ficamos preocupados naquilo que os outros vão dizer de nós. Esse aqui é o ponto. No fundo, nós vivemos numa sociedade da bajulação. Ou seja, eu quero bajular as pessoas. E o que é bajular as pessoas? Bajular as pessoas é tentar descobrir o que as pessoas querem ouvir delas mesmas, exagerar até um pouco e dizer a elas o que elas querem realmente ouvir. É essa a sociedade que nós vivemos. E aí eu nado de braçada, ou seja, eu crio amigos, mas são amizades falsas. Por quê? Porque eu não estou sendo verdadeiro, eu estou simplesmente dizendo aquilo que a pessoa quer ouvir. E é isso que nós fazemos isso com os filhos, nós fazemos isso com os pais, nós fazemos isso com os vizinhos, nós fazemos isso com os conhecidos ou os amigos que nós queremos cultivar. E aí as amizades não são sinceras, as amizades não são honestas. Eu falo simplesmente aquilo que o outro quer ouvir. Aí eu não sou transparente. É essa a nossa sociedade. O político vem na campanha eleitoral e diz aquilo que o povo quer ouvir, e não aquilo que ele tem condições de realizar, e não aquilo que ele tem condições de fazer. Ou seja, o povo gosta de ouvir isso, então ele diz o que o povo gosta de ouvir. A mesma coisa entre casais, muitas vezes. Muitas vezes entre o casal não existe franqueza, existe hipocrisia. Ou seja, um quer dizer ao outro o que o outro deseja ouvir. Para os filhos, muitas vezes a mesma coisa. E eu não vou ser franco com o meu amigo, por quê? Porque talvez eu venha perder a amizade. Eu tenho medo de perder a amizade. Essa é a nossa sociedade. Ou seja, nós vivemos de máscaras. E gostamos de ser enganados. Nós gostamos de ouvir as coisas mesmo que elas sejam falsas. E não é essa a sociedade que o Cristo está pregando. A sociedade que o Cristo está pregando é uma sociedade franca, honesta, uma sociedade sincera, uma sociedade onde a justiça seja maior do que o cumprimento das leis simplesmente.
mas seja uma sociedade que queira verdadeiramente cumprir leis, ter o seu dever e, é claro, ter a sua sabedoria. Essa sociedade que o Cristo está pregando. Uma sociedade que não é hipócrita. Uma sociedade que não veste máscaras. E essa sociedade franca, honesta do Cristo, ela é a melhor opção, por quê? Porque ela gera segurança. Se as nossas relações são desonestas, se as nossas relações não são francas, nós não temos segurança. Nós não podemos confiar. Nós confiamos desconfiando nas outras pessoas. Porque nós bajulamos os outros e nós sabemos que somos bajulados pelos outros. E aí nós não confiamos em ninguém. É essa a consequência da sociedade hipócrita. A sociedade franca não. É uma sociedade que não bajula, mas diz a verdade. E aí eu posso confiar nas pessoas. Eu posso confiar nos políticos, eu posso confiar nos meus amigos, eu posso confiar na minha esposa, posso confiar no meu esposo. Eu posso confiar nos meus filhos e assim por diante. Ou seja, o que o Cristo prega é transparência. Em todos esses ensinamentos, se vocês prestarem bastante atenção, o teu sim tem que ser sim. Ponto final. Não tem aquela de jurar. Ah, mas eu juro pelo mais sagrado que existe nesse mundo. Se eu estou com esse discurso, já é sinal de que eu não estou confiando nem no meu juramento. E não estou confiando que o outro vai confiar. Ou seja, é necessário que o meu sim seja sim. E é necessário que o meu não seja não. E ponto final. O que o Cristo prega, na verdade, é uma sociedade onde a palavra tem ainda peso. O que para nós já não tem mais. Não é verdade? Eu tenho que registrar em cartório, não é? Para ver se realmente eu cumpro as coisas. Isso não é sociedade onde a gente possa viver com segurança. Perfeito? Já foi a época, e muitos aqui foram dessa época, em que eu era adolescente, a gente ia na mercearia e comprava lá na mercearia do Seu Luiz, que ficava ali na rua Timbiras com Araújo Leite. A gente comprava lá e o Seu Luiz anotava na cadernetinha o que tinha sido comprado. Cadernetinha não significava nada, era só para ter um controle. Mas o Seu Luiz confiava que nós íamos pagar, e nós confiávamos no Seu Luiz de que ele não ia anotar coisas a mais. Ele ia anotar somente aquilo que ia ser consumido. Essa sociedade que nós temos que resgatar. Uma sociedade onde a gente pode viver seguramente. Que é a sociedade da transparência. E não a sociedade da hipocrisia. Então que nós possamos encarar esse desafio. E começa pela gente. Começa pela gente ser sincero em nossas relações. Mesmo que a gente venha a perder. Comece por todos nós sermos transparentes. Aí eu sei que o meu inimigo é meu inimigo. Eu sei que o meu amigo é meu amigo. E assim por diante. E eu sabendo que existe um inimigo e que meu inimigo é meu inimigo, eu posso me acertar com ele. Mas esse acerto é sincero. Esse acerto, ele tem regras claras. É isso que Deus deseja para todos nós. Que nós sejamos perfeitos como o Pai é perfeito. Como o Pai que está nos céus é perfeito. Então que nós possamos realmente começar essa perfeição com a transparência, com a honestidade, sem corrupção, sem falsidade e sem hipocrisia. E possamos construir relações seguras, para que o mundo um dia seja um reino dos céus.